Ele é advogado, político e empresário brasileiro. Já foi vereador, deputado estadual, prefeito de Jundiaí e deputado federal. Foi também fundador do PSDB em Jundiaí, advogado do Sindicato dos Ferroviários da Estrada de Ferro Santos-Jundiaí e um dos fundadores da Associação dos Bancários, também de Jundiaí. O programa Memórias do Poder Legislativo, produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo, recebe hoje André Benassi. Muito obrigada pela participação do senhor aqui com a gente no programa. É um prazer muito grande figurar nesse programa. Para mim é muito interessante. Deputado, vamos começar lá do comecinho, lá da infância. Vamos. O senhor teve um problema de saúde e aí teve que seguir um rumo diferente dos irmãos. Não, é isso mesmo. Eu tive um problema de saúde logo aos 9 anos de idade. Eu tive uma osteomielite, acompanhada de uma pneumonia dupla, e fui salvo pela penicilina que saiu na época. Em consequência disso, eu tive um problema sério de um dos membros do corpo, que é a minha perna. E como eu era criança, eu tinha osteomielite, era um problema muito sério para curar a osteomielite. A penicilina não penetrava no osso, uma coisa assim, era muito difícil. Era preciso de tempos em tempos fazer curetagem no osso. Isso permaneceu por longos anos e acabou acontecendo que depois eu fiquei sabendo que existia a autovacina e fui atrás da autovacina acompanhado pela medicina, 8 anos depois, ou 9, e foi aí que a infecção curou. Quantos anos o senhor tinha? Eu tinha 9 anos. 9 anos. Mas eu fiquei até os 23 anos com o problema, ou 24, não lembro. Eu tinha muito problema, inclusive eu trabalhava num banco, eu tinha muito problema para trabalhar. Era difícil até para arrumar emprego na época para mim, porque eu andava com dificuldade e ficava comumente impossibilitado de andar, por causa da minha perna. E foi por causa da doença também que o senhor acabou não trabalhando na agricultura como os irmãos? Nossos pais, meu pai, ele adquiriu uma propriedade, ele e meu tio, por conta dos primos que passaram para eles, porque eles não eram da área. E ofereceram para eles, chamaram os dois, o Paulo e o João, e disseram, olha, fica com essa propriedade. Eles trabalhavam em fazenda. Fica com essa propriedade para vocês, porque nós somos da área de contabilidade e não mexemos com a agricultura. Vocês pagam da forma que vocês puderem. E foi assim que começaram. E meu pai, tanto meu pai como meu tio, pegavam parceria de outras terras para poder formar a propriedade que veio ser nossa depois. Nesse interim, meu pai já trabalhava com cafezal, depois com uva. Aconteceu esse problema de saúde comigo. Nesse período, houve, nos campos anteriormente, quando alguém de uma família ficava doente, os vizinhos todos se juntavam para socorrer aquela família ou oferecendo trabalho, alguma coisa para ajudar a levantar. Eu até me inspirei nisso para desenvolver o plano comunitário em Jundiaí de pavimentação, enfim, para melhorar a cidade. Bom, bons tempos esses, bons tempos. E foi o que aconteceu. Tanto meu pai como minha mãe achavam que, para mim, o serviço da agricultura era muito pesado e eu tinha que preparar daquele jeito que podia. Eu me sentia muito mal de ficar só estudando. Eu tinha que achar um emprego porque eu não me sentia bem. Os outros trabalhando e eu gastando. Aí foi procurar emprego. Trabalhei numa fábrica de escova,
trabalhei de servir pessoas numa mercearia, depois trabalhei num escritório de contabilidade, depois fui para a Cerâmica Jundiaense, que depois virou Duratex, até que depois eu fui para o Banco Itaú, Federal de Crédito, que depois virou o Banco Itaú. Nesse período é que ajudei, junto com funcionários do Banco do Brasil e outros bancos, a criar a Associação dos Bancários, que viria a ser o Sindicato dos Bancários de Jundiaí. Nesse período que eu estava no banco, eu fazia o curso de Direito. E fazendo o curso de Direito, terminei o curso, daí comecei a advogar. Quando eu comecei a advogar, os ferroviários, que já me conheciam, me contratou para ser advogado dos ferroviários, da Santos Jundiaí. Eu fui, trabalhei 10 anos lá. Em 1969, 68, fui candidato a vereador, ganhei. Posteriormente, fui candidato a vice-prefeito, não fomos felizes, não ganhamos. Tudo isso era no MDB, porque eu fui também um dos fundadores do MDB de Jundiaí. Fundado o MDB, eu fui o candidato a vereador. Quando chegou a eleição de prefeito, nós não tínhamos candidato a prefeito, porque naquela época havia sublegenda. E o partido que era oposição nunca tinha candidato para competir. Sempre defrontando com a Arena, que era partido poderoso do governo, e havia sobra de candidato. O que aconteceu? Foi lançado o prefeito, pediram para mim fazer chapa com o outro, para poder ajudar. Eu fiquei fora, participei da candidatura a vice-prefeito. Não fomos felizes. Em 1976, O senhor já tinha passado por vereador e aí não conseguiu? Isso. Para a vice-prefeitura não conseguimos. Aí surgiu a candidatura da Câmara outra vez e de prefeitura. Havia quem queria que eu fosse vice. E eu disse, hoje não, eu já fui vice uma vez, eu vou sair para a Câmara para ajudar a eleger vereadores, porque eu não tenho nem disposição agora para sair. Era moço ainda, bastante moço. Quantos anos o senhor lembra? Eu tinha, não sei se 35 anos, uma coisa de 34 anos. E a advocacia, o senhor tinha abandonado ou não? Não. Continuava. Daí eu saí candidato a vereador para ajudar a eleger. Quando surgiu a eleição para a Assembleia Legislativa e também para a Câmara Federal, eu fui candidato à Assembleia Legislativa de São Paulo. Eu fui eleito pelo MDB como o 19º da legenda, mais votado na época. E, posteriormente, quando surgiu aquele problema que o Figueiredo queria implodir os partidos, houve todo um movimento para se juntar no MDB. O PMDB, então, foi formado. Eu fui fundador também, naquela época, do PMDB em Jundiaí. Em Jundiaí. Jundiaí no Estado, eu ajudei a fundar. Em 78, fui candidato a deputado estadual. Fiquei na Assembleia Legislativa, e nesse período nós trabalhamos no Estado para a formação do PMDB. E, chegando à eleição municipal, eu fui assim, intimado pelos correligionários a ser candidato, porque o PMDB não tinha candidato. Saímos candidato e ganhamos também. Saímos com 3, evidentemente que não eram todos muito fortes, não foi. E nós conseguimos ganhar da Arena, então, junto com o Franco Montoro,
montou no governo e nós lá na prefeitura. A política na vida do senhor aconteceu de uma forma muito natural, né? Bem natural, bem natural. Na verdade, a política... O meu pai gostava muito de política. Ele, apesar de ele ser o lavrador, ele tinha os jornais de São Paulo quase que diariamente na casa. Ou ele vinha buscar a pé, dava 9 quilômetros, alguém trazia para ele. Antes disso, ele lia muito jornal italiano, Fanfula, Tribuna. Mas meu pai sempre dizia... Meu pai faleceu antes de eu ser prefeito, antes de eu ser deputado. Sempre dizia o seguinte, que ele gostava muito de acompanhar a vida política, mas ele gostaria que nenhum dos filhos fosse na política, porque ele achava que era um risco muito grande e oferecia muito risco ao cidadão, se expõe nessa... O irmão mais velho do senhor também teve uma influência, deputado? Teve bastante influência. José. José talvez fosse mais político do que eu. Ele influenciou, era engajado? O José era muito engajado, ele vibrava com a política, ele muito corajoso também, sabe? Porque enfrentar uma campanha não é fácil, né? No meu tempo, a gente sempre saía sem recurso e ia trabalhando a pé, com reuniões, era na base da força mesmo. Não é que nem hoje. Hoje você vê um quadro diferente que provoca até escândalo. Mas no nosso tempo era na base da reuniões regionais, de casa de família. Como é que era, deputado? Conta um pouquinho para a gente dessa experiência de uma campanha que vocês faziam naquela época. Tinha que ter esse tete-a-tete, tinha que realmente falar sobre os trabalhos, né? Tinha. Bom, o candidato, geralmente, ele ia nas comunidades, assim, quando tinha eventos esportivos e tal. Do meu tempo, eu especificamente, fazia questão de fazer reuniões com grupos de famílias, com pessoas, assim, ou em clube, ou na própria casa, ou numa garagem qualquer, defendia posições políticas, porque nós vivíamos um regime de exceção. E havia toda uma disposição de minha parte, assim, de ver isso virar uma democracia e tal. Eu acreditava nisso, sabe? Nem tanto vontade de disputar uma política como o desejo que tinha de fazer virar isso. Então, eu me propunha a fazer isso. Então, eu fazia pregações. Eu fazia realmente muitas pregações. A democracia sempre foi o norte, né, das campanhas do senhor? Sempre foi o norte, sim. Eu vivi por ela. E aí, o senhor deputado estadual, depois como que se seguiu? Bom, daí, deputado estadual, fiz trabalho na Assembleia Legislativa, havia muitos embates na época. O Maluf era o governador de São Paulo, e não preciso dizer que era um governador difícil, né? Porque a oposição não tinha vez, e a oposição era uma oposição verdadeira, não era uma oposição... Porque na oposição tinha gente que fazia o meio campo também, mas tinha oposição firme. E como nós lutávamos por uma abertura, a nossa posição era muito definida, de firmeza em favor de uma abertura, de uma democracia. Nesse período em que o senhor esteve na Assembleia, o que mais marcou? Tem alguma coisa que o senhor possa contar? Marcou muito, naquela época, as greves do ABC, as idas do Maluf nos bairros, que cada bairro que ia era uma confusão danada, e nós, na oposição, era só chegar e virava uma coisa complicada, e a gente precisava ficar longe, porque a polícia vinha em cima mesmo, era difícil. Como é que foram esses tempos, esses choques, assim? Bom, difíceis, né? Acho que, assim, né, naquela época, você não percebe, não dá para perceber a gravidade do que você está se metendo. Você
vai enfrentando sempre com o objetivo. Bom, a minha luta é alcançar o que eu quero, o que eu acho que o Brasil precisa, o que nós queremos. Daí vem a eleição municipal, né? Você passou por aquilo, você se torna uma liderança. E daí a população busca o quê? Busca alguém que seja da ala que ela quer mudar. E eu fui uma das pessoas que fui buscado para isso. E daí, quando eu peguei a prefeitura, eu já disse para você que eu tive uma experiência com doença, com famílias de agricultores, que quando um ficava doente, as famílias se uniam e estavam lá. Uma experiência de cooperação, né? De cooperação, de solidariedade. Quando eu cheguei à prefeitura, sem dinheiro, dívidas imensa para pagar, clamor popular, com o intuito de obter melhorias para o bairro, assim, de toda a ordem, desde água, esgoto, pavimento, unidade de saúde, iluminação pública. E como fazer tudo isso sem dinheiro? Como fazer tudo isso se a prefeitura é endividada, se não tinha recurso e não tinha agente financeiro que abrisse uma porta? Resultado, foi buscar aquilo que eu tinha vivido. Eu dizia sempre às pessoas, o padre, o pastor, ele não faz ponte, ele não faz estrada, mas ele enche o templo. Então, a palavra é muito forte, eu dizia. Nós precisamos acreditar. Vamos fazer um trabalho com a comunidade e esse trabalho nós vamos modificar essa cidade. Foi isso que aconteceu. Mas como é que foi isso, assim, na prática? Como é que o senhor conseguiu fazer esse plano comunitário? Eu fazia assim, eu fazia muito trabalho com periferia. Na época que eu era vereador e deputado, organizando entidades de bairro. E havia bairros que eram verdadeiras favelas. E não havia rua. O cidadão ia buscar gás, vinha com o bujão nas costas. Enfim, tudo com esse problema. Começamos a conversar. Olha, gente, se nós recuarmos, aqui vai ficar uma rua. O carro do gás pode subir lá em cima. Isso eu fazia quando eu era agente legislativo. Quando eu fui prefeito, sentei com meus secretários, depois de alguns meses. Primeiro foi negociar as dívidas, para poder se mexer com credores. Ao mesmo tempo que buscava economia interna, sentei com meus secretários de obra, planejamento jurídico, que era para negociar requisitório, e organizar também um plano comunitário de pavimentação. Esse plano comunitário consistia no quê? Um plano global em que, no passado, os prefeitos faziam, em 4 anos, faziam 1 ou 2 ruas, no fim da administração eles conseguiam entregar só 2 ruas, e entregava a conta. O que eu fiz? Buscamos o custo desse trabalho todo. Uma vez com os custos calculados, nós propusemos a cada entidade que nós reunimos o seguinte: nós vamos fazer o plano do total da obra e vamos depois, a cada rua, vamos fazer o preço de cada rua, o custo de cada rua. O preço total fica X. A prefeitura paga 70% disso. O proprietário vai pagar 30%, só que ele vai pagar na frente.
Você imaginou o que era. A gente vai continuar explicando como é que se deu esse plano comunitário no próximo bloco, tá? Tá bem interessante. A gente vai fazer daqui a um rápido intervalo, daqui a pouquinho a gente volta. Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Hoje recebemos o político e empresário André Benassi. Nós estávamos no bloco anterior falando de um interessantíssimo plano comunitário, né? Foi isso que o senhor aplicou em Jundiaí? Foi. E a gente estava ali ainda no levantamento dos custos e quem ia pagar o quê, né? Isso. É assim, os governos anteriores faziam 2 ruas e não faziam mais que isso. No final da administração mandava conta e o pessoal ficava bravo. E eu precisava fazer a cidade inteira. Eu tinha que fazer A cidade inteira? Todos os bairros. Todos os bairros. Era a cidade inteira. Como fazer se não tinha recurso? Planejei, levantei os custos dos bairros, depois pegava, sentava no bairro com as pessoas e discutia. Ó, nós temos esse custo. Anteriormente ficava um custo assim, muito caro, impossibilitava de o contribuinte pagar. Nós fizemos um custo melhor, porque nós fomos buscar técnicas diferentes. Esse custo, o poder municipal, a prefeitura, vai assumir 70%. E o proprietário apenas 30%. Só que nós precisamos que deposite na frente. Mas como o pessoal dizia? Eu dizia o seguinte: espera, vocês vão depositar numa conta vinculada na frente. A prefeitura não vai pôr a mão no dinheiro. Quando tiver uma importância que der para a gente começar, nós começamos. E foi assim. E as pessoas pagavam. Qual era a garantia que elas tinham? Garantia minha palavra. A palavra. Você via o que era fé pública, né? Porque eu sempre dizia aos meus secretários: ando direito, porque a fé pública é muito importante, eu dizia. A fé pública é chancela. Se você chancelar o contrato, ele tem fé. A nossa palavra tem que ter fé pública. Ninguém pode mentir, eu dizia. Vamos fazer com firmeza. E foi aí que nós fizemos. Falei com o Montoro falou: vamos instituir a Caixa Municipal. A Caixa começou a fazer, mas a Caixa não tinha o poderio que tinha o Banco do Estado, porque ela era muito mais burocrática. O Banco do Estado, vendo aquilo, se ofereceu para fazer. Então, quando o Banco do Estado abriu, o pessoal começou a depositar. Depositava na Caixa, depois no Banco do Estado. Quando eles começaram, que a gente percebeu que o pessoal começou a aderir, depois de muita conversa, reuniões sucessivas, aí nós começamos a jogar guias na rua e para galerias. Fizemos a primeira avenida, daí foi assim, né? Foi depressa. Quando surgiu a primeira avenida, tinha 2 bairros, Jardim do Lago e Jardim Estádio. Colocamos aí quem queria primeiro. Um ficou tateando, o outro quis, daí todo mundo. Daí virou uma competição. Entre os bairros? Entre os bairros. E foi um negócio muito bonito, precisaria ter muita calma para falar isso. Que o interessante é que nós fizemos na saúde um outro plano também, o da prevenção. Porque, ao procurar o secretário da saúde, eu procurei uma pessoa ligada à saúde que não tivesse vínculo com grupos médicos, coisa assim. Porque eu estava interessado em desenvolver prevenção da saúde. Porque imaginava assim: ora, hoje nós temos vacina. Se nós fazemos prevenção, nós eliminamos leito hospitalar. A economia é muito grande, né? Exato.
E começamos a fazer o trabalho da saúde também, assim. Então, quando nós começamos a melhorar os bairros com pavimento, esgoto, galerias, depois iluminação pública, já deixava a unidade de saúde pronta, pré-escola, escola, aí a pessoa foi embora. A cidade inteira começou a trabalhar. Aí começou a surgir estradas vicinais, porque daí o Estado dava a massa asfáltica, a gente fazia a base. Nós despoluímos o rio lá, assim também, com três tripartite, Estado, município e empresas, indústria. Despoluímos o rio Jundiaí. Esse rio, hoje, ele atende já a Várzea e Campo Limpo com água. Deputado, foi o sucesso da receita caseira, né? Foi. A receita que o senhor aprendeu sobre cooperação lá na infância. Sem dúvida, sem dúvida. Interessante que faltava água em Jundiaí. Quando nós deixamos, na primeira administração minha, nós deixamos já 2 adutoras prontas, uma de 11 quilômetros, de 1,20 m, e outra de 6 quilômetros, de 1 metro de diâmetro. Deixamos já uma boa base desapropriada para fazer a bacia de represa de água. Tanto é que dessa seca que ocorreu no estado de São Paulo, em boa parte do Brasil, Jundiaí não teve esse problema, porque tinha água armazenada. Inclusive serviu Várzea, não Campo Limpo, Várzea, ela atendeu. Então foi impressionante o trabalho e o que aconteceu. Parece que foi um milagre, né? Porque foi o que aconteceu lá, isso. E as pessoas? O senhor viu esse retorno, assim, das pessoas? Sim, vi. Dos eleitores? Sim, vi sim. Eu fui eleito, eu fui eleito deputado federal, depois disso voltei a ser prefeito, concluí essa empresa, concluí a estação de tratamento de esgoto, nós temos o esgoto tratado lá, a despoluição do rio, apenas eu não pus a placa lá, deixei pronto para o Miguel, que foi meu sucessor. E foi tudo isso que aconteceu nesses 2 mandatos, que foi 10 anos, primeiro de 6 anos, e o outro de 4. Por isso que hoje eu defendo que o mandato de prefeito devia ser de 5 a 6 anos, e menos eleição. Porque o que ocorre hoje? Você não faz uma reforma, por que não acontece a reforma? Porque o deputado sai de uma eleição e já está pensando na outra. Então ele tem medo de se expor. O deputado, o representante popular, ele não pode ser covarde. Ele tem que enfrentar. Se precisa de reforma, ele tem que se expor, sim, precisa de reforma. Não vai fazer. Na hora, esse ato dele pode não ser aceito, mas no decorrer do tempo, vai ver que foi muito importante esse ato. E foi o que aconteceu lá em Jundiaí. As brigas minhas aconteceram nos 2 primeiros anos. Depois foi levando. As coisas foram se ajeitando e hoje fui eleito prefeito novamente, fui eleito deputado federal, fui eleito deputado federal outra vez, e só não fui mais porque não quis mais ser candidato a prefeito, porque, na verdade, é um trabalho muito cansativo. Por quê? É mais cansativo? Sim, bastante, muito cansativo. Exige muito do prefeito. Hoje, a Constituição, ela burocratizou muito a coisa pública, de forma que você fica muito à mercê do que existe fora. Você não consegue aprovar uma lei, você não consegue... É coisa complicada, muito complicada. Você não consegue abrir uma concorrência pública, porque é tanta as artimanhas que mais entra gente para atrapalhar do que para concorrer, na verdade. Para somar, né? Teria que somar, como no caso dos eu planos acho que deveria, o país deveria se preocupar mais com a formação das pessoas, para ter menos entrave, porque quem faz besteira é gente despreparada. Quem pratica malandragem é pessoa que não tem preparo, não foi preparada para assumir a sociedade. Então, muito mais do que fazer
uns amaranhados de lei e coisa que fica burocratizando. Hoje uma empresa leva um tempo para se instalar, dificilmente ela sobrevive. Se ela passar os 5 primeiros anos, pode ser que ela sobrevive. Então é muito difícil. Está difícil, é muito burocrático o Brasil. Deputado, vamos falar um pouquinho sobre o trabalho do senhor como deputado estadual, federal? Na verdade, quando fui deputado federal, eu pensava, porque eu faço trabalho de prevenção de drogas também. Eu tenho o instituto que hoje nós fazemos trabalho. Hoje, porque depois que eu deixei o legislativo, eu passei a me dedicar mais a isso. Eu faço trabalho dentro de empresa, no intuito de colaborar na prevenção de drogas. Hoje eu faço um trabalho dentro de empresa. Mas, lá em Jundiaí? Não, no Brasil inteiro. Lá em Jundiaí, mais no Brasil inteiro, principalmente empresa grande. Hoje eu trabalho com teste e forneço trabalho para a aviação civil, para a transportadora. Quer dizer, eu presto serviço, eu tenho uma equipe, não é eu que faço. Tenho enfermeiro, tenho psicólogo, enfim, eu tenho produtos de testagem que eu vendo. Então, eu trabalho em cima disso. Quando eu fui para a Câmara Federal, eu fui com esse objetivo, chamar a atenção para esse problema. Para esse problema, lá em 91 já pensava nisso. Eu pensava em ficar lá quando eu fui convocado outra vez para ser prefeito. Eu fui com essa intenção de alertar o Brasil para isso. E naquela época, eu tinha um assessor na Câmara Federal que disse para mim: deputado, o senhor está perdendo tempo com isso. Ué, por quê? Porque meus filhos estiveram no Rio, porque minha esposa é de lá, e frequentaram bailes funk lá, e lá corria droga à vontade, e lá tem o pessoal da Globo dando cobertura. Eu falei, pá, tudo bem, mas esse pessoal, eles podem ser refém daqui a pouco. Eu falei, pode ser refém, isso não impede de eu continuar fazendo. Mas é malhar em ferro frio. Mas eu vou fazer, eu falei, era a minha vocação. Depois de um certo tempo, você viu o que aconteceu com o Tim Lopes, né? Sim. Foi verdadeiro, eu falei, vai ficar refém nisso. Depois, quando eu fui para a segunda vez, eu fui também com o mesmo intuito. Depois que eu fiquei fora, eu falei, vou desenvolver isso, agora tenho liberdade, tá? E estou fazendo isso. Faço isso. Quando eu pensei, muita gente falava assim, você vai fazer lei? Lei para quê? O deputado não pode fazer lei que aumenta a despesa. Não pode fazer lei que aumenta a receita, que aumenta a despesa. Então, o deputado só pode fiscalizar. O deputado só pode alertar, não é isso? Não é isso que eu vou fazer. O que tem lei lá na Câmara, tem lei demais. Lá tem assim, salas enormes de projeto de lei parado lá. E tem lei que ninguém cumpre. Entendeu? Então, tem lei que até dificulta a vida do brasileiro. O que precisa é diminuir um pouco de lei. Isso sim precisa. Deputado, o senhor falou que a luta contra as drogas, né, começou em 91? Não, eu fui advogado e era comum na minha época assim, tirar o usuário da cadeia, porque naquele tempo o usuário usava a droga e ia para a cadeia. E era comum eu tirar meninos, 19, 20 anos, que na época, e acompanhar inteiro de pai, um ordem judicial. E quando eu ia lá no presídio, eu via aqueles moços prostrados naquele cimento frio, às vezes no tempo do frio, se viciados, sabe? Aquele negócio, coisa do outro mundo. E vendo isso, eu pus na cabeça que, poxa, eu tenho que fazer alguma coisa para isso. E eu faço até hoje isso. A gente volta a falar daqui a pouquinho sobre esse novo rumo aí da carreira. Vamos para um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta.
Estamos de volta com o programa Memórias do Poder Legislativo, um programa produzido e idealizado pela Associação dos Parlamentares do Estado de São Paulo. Hoje recebemos o político e empresário André Benassi. No bloco anterior estávamos falando sobre a luta do senhor contra as drogas, né? Uma luta que começou há muito tempo, quando o senhor começou a advogar, isso? É verdade. Eu era advogado para o ferroviário, mas também fazia trabalho na Justiça Civil e Criminal. E era comum, da época, não havia advogado custeado pelo Estado. Era nomeação pelo juiz. O juiz nomeava, a ordem intimava e nós íamos fazer a nossa função. E era comum ser nomeado para defender o usuário de drogas. E ao deparar com esse trabalho, é evidente que a gente visitava presídio e via moços de 20 anos, 21 anos, um pouco mais, prostrado daquele cimento frio, principalmente no tempo do frio. E muitas vezes assistindo civícia lá dentro, sabe? Coisa deprimente. Quando a gente saía de lá, um astral lá embaixo, não precisa dizer que... E sempre imaginando que era preciso fazer alguma coisa, porque você não pode deixar o jovem chegar nesse ponto. Quando eu fui prefeito, eu pensei nisso. E quando chegaram as primeiras notícias que drogas estavam invadindo escolas, solicitei ao delegado de polícia que viesse ao meu gabinete para me discutir alguma ação para impedir uma determinada escola. Só que o delegado, na época, ao invés de vir sozinho ou com uma pessoa mais discreta, veio com alguém e saiu fazendo propaganda que eu estava difamando a escola, porque naquela época falar em droga era um negócio que chocava todo mundo. Mas era preciso alertar. Os poderes públicos não podiam ficar de braços cruzados, muitas famílias reclamando. Quando eu saí da rua, vi que estava tudo em ebulição, falando que eu estava difamando. Não estou difamando a escola, famílias chegaram até mim e eu sou obrigado a ver isso. Nós precisamos tomar uma providência. Foi possível criar um plano de ação na época? De imediato, não. Ao longo do tempo, a gente criou, no primeiro mandato e no segundo, depois que eu tive, também a gente criou uma comissão para buscar assim, voluntários, para começar a trabalhar com reuniões, informação e tal. Também foi muito paliativo um dia. Quando fui deputado, tinha ainda esse trabalho. Mas era muito assim, sabe? Era muito... dependia muito da boa vontade das pessoas. Daí, quando eu saí fora, eu falei, então eu vou criar uma empresa, vou tentar fazer com empresa. Porque fazendo com empresa, eu faço na medida que dá. Nós fazemos assim com psicólogos e tal, mas também vendemos uns testes que ajudam a manter a empresa e a gente vai fazendo. E hoje nós desenvolvemos no Brasil, nós temos cadastrado em atendimento perto de 1.000 empresas. Hoje o senhor continua nessa luta, né? Hoje eu tenho uma equipe, na verdade mesmo, eu paro pouco. Eu tenho uma equipe que é dirigida por uma enfermeira. Essa enfermeira é a gestora, mais outros enfermeiros, e nós não temos clínica. Nós temos só trabalho de assessoria à empresa. Nós temos psicólogos e temos vendedores também, né, dessa coisa. Deputado, o senhor continua trabalhando com o combate às drogas até hoje. Essa luta já foi mais fácil? Ela sempre foi difícil? Olha, eu pensava lá atrás que os governos tivessem já percebido antes. Se o governo tivesse percebido antes, era possível fazer uma política educacional. O que eu queria era isso, nas escolas. Eu tentei começar a fazer, não teve apoio.
lá em Jundiaí, depois que eu fui prefeito e tal. Que o meu objetivo era trabalhar os professores para ir para os alunos e ir para os bairros para fazer oficina. Não consegui fazer isso. Consegui fazer o primeiro, tinha um professor lá coordenando isso, vários pesquisadores. Nós fizemos com 36 escolas, havia uma esperança de continuar em muitas escolas, mas veio o novo secretário da Educação, achou que não devia e acabou, não deu para fazer. Mas o objetivo era alertar os governantes que houvesse, junto com o currículo escolar, com a matéria escolar, houvesse também uma aula assim, educacional para preparar o jovem, né, com respeito a isso, que imaginava que nós íamos chegar com o adolescente muito mais bem informado. O senhor acha que se isso tivesse sido aplicado na época, hoje a realidade seria outra? Olha, eu penso que sim. Eu penso que sim. Não sei se eu estou certo, mas eu penso que sim, porque quando você consegue dirigir a criança, o menino, a menina, você dá um norte para... Eu penso que teríamos sim. Deputado, hoje o senhor parou totalmente com a política. Não parei totalmente com a política. Eu escrevo muito sobre o que se passa no Brasil, principalmente hoje com a reforma que está discutida no Congresso. Eu acho muito interessante que os parlamentares encarem isso com responsabilidade. Quem é a favor, que vote logo a favor, quem é contra, que vote contra, mas não pode deixar o país sangrando desse jeito. Eu acho que as pessoas precisam ter posição, postura naquilo que ele se propõe a fazer. Deputado, na vida do senhor foram 30 anos de história política, né? E teve um episódio bastante importante, que foi o apoio que o senhor deu à candidatura a prefeito do sobrinho do senhor. Do Ricardo, sim. Como é que foi esse episódio? É o seguinte, a família sempre assim é requisitado para disputar. É evidente, acabei de expor para você como é que nós fizemos o trabalho de plano comunitário, desenvolvemos despoluição de rio, abastecemos a cidade com água à vontade lá, levamos melhoria aos bairros. É evidente que a família é sempre lembrada. As pessoas chegam até mim, eu digo, eu não quero mais disputar, eu tenho que ter outra pessoa. Eles chegaram até o Ricardo, porque o Ricardo é muito ligado ao movimento social. O Ricardo é um engenheiro, ele dá aula numa faculdade lá também, mas ele é mais engenheiro do que professor. E o pessoal pressionaram muito o Ricardo para sair. Eu dizia ao Ricardo, não fique aguardando aqui. Se você for sair, sai antes, não fique em cima da hora. Porque senão você depois vai acabar saindo. Ele saiu em cima da hora. E daí houve uma disputa dentro do PSDB. Aí vários partidos queriam ele, acabou indo para o PPS. E o PPS não estava organizado ainda, estava muito ainda incipiente de informação ainda, né? Ele ainda que ajudou a formar um pouquinho, mas um pessoal bom. Mas tá bom. Eu falei, então eu vou precisar me desligar lá para poder ajudar você, porque não dá para me ficar em dois partidos. E foi isso que eu fiz. Eu fiz, ajudei ele, se ele tivesse mais tempo, ele chegava. É o tal negócio. Eu não quis jogar dinheiro em cima disso. Ele fez o que deu, sem ficar forçando a barra. Foi muito bem. Fez mais a moda antiga? Fez bem a moda antiga. Aliás, ele é até puro nisso, viu? Ele foi muito a moda antiga. E eu dizia, isso só não dá. Você precisa trabalhar mais, você precisa sair antes, você precisa preparar antes. Ele fez bem a moda antiga, só que ele saiu muito em cima da hora. E aí não deu? Faltou um pouquinho, faltou um percentual muito pequeno para ele chegar ao segundo turno. Se ele chegasse, ele chegava lá. Mas eu achei que tá bom ele ficar fora, porque ele vai pegar mais experiência, vai viver mais. Deputado, a gente estava falando sobre formação de líderes, né, e os líderes que tivemos aqui na história. O senhor acha que a pessoa nasce com essa liderança? Ela tem que nascer líder ou ela pode aprender a ser líder?
Eu acho que nasce com liderança. A gente nasce, eu fico lembrando da minha historiazinha de criança e acabo crendo que nasce líder. E depois você se aperfeiçoa. Acho que é isso. Você vai se aperfeiçoando, mas você nasce líder. E tem que aprender muita coisa, porque o senhor mesmo tirou da cartola aí uma ideia, né, um comportamento da infância, né, dos vizinhos, aplicou numa cidade inteira e deu certo? Veja bem, eu copiei o regime dos agricultores, do que era a agricultura familiar antiga, o socorro que as famílias se solidarizavam com as famílias quando havia um imprevisto, um problema de saúde, e foi disso que eu tirei. Eu copiei isso, copiei sim. Então foi uma solução simples, né? Assim, foi trabalhosa, com certeza, trabalhosa. Mas assim, foi trabalhosa para ser colocada em prática, mas a ideia foi simples, né? A dificuldade fez isso. A responsabilidade, veja a seriedade como eu encarei a prefeitura. Eu tinha uma irmã mais velha, era muito, assim, cabo eleitoral firme meu. E ela dizia assim, não saia prefeito, os prefeitos do geral saem e acaba a história. Eu falei, não, comigo vai ser diferente, não vou acabar a história. Eu falei, eu vou fazer história. E quando você pega uma prefeitura arrasada, com dívida, e você não tem recurso, o que você tem que fazer? Primeiro recurso está na casa da gente. Eu aprendi isso desde criança. Está na minha casa, não posso jogar fora o que eu já tenho. Então, eu defendo aquilo. Então, eu avisava todo mundo. Olha, não fica tirando xerocópia naquele tempo, porque isso custa dinheiro. Vamos economizar em tudo, porque é coisa pequena, mas quem olha a coisa pequena, olha a coisa grande também, tá certo? Depois, o que for para buscar, nós vamos buscar depois. Mas vamos guardar o que tem em casa agora, primeiro. E quando foi buscar recurso para fazer a vontade popular, não tinha. Então, sentar, gente, temos que buscar uma saída. Nós temos que sair honrado daqui. E como? Mas como você acha? Não vamos fazer o plano comunitário, mas como você vai fazer? Vamos fazer assim. Mas você acha que o povo vai acreditar? Vai sim, porque eu tenho uma história aqui. Eu nunca fiz coisa errada. O povo acredita em mim, e acredita mesmo. Que bom, né, deputado? É a palavra, né? É a palavra. Que antigamente tinha essa palavra, chancela, Obrigada pela participação do senhor aqui no nosso programa, obrigado, viu? Você. O programa Memórias do Poder Legislativo fica por aqui. Obrigada pela sua audiência e até o nosso próximo encontro. Tchau, tchau. Desculpa, eu sei.